Dos últimos dias aumentou o volume de água nas barragens. Na semana passada, 22 albufeiras já estavam acima dos 80% da capacidade. Mesmo assim, ainda havia 7 com menos de 40%. 3 na Bacia do Sado, 3 na Bacia do Guadiana e uma na Bacia do Tejo. A barragem do Roxo, em Aljustrel, tem sido uma das mais afetadas pela seca. O Ministro do Ambiente diz que, apesar das barragens estarem já com bons níveis de água, o plano contra a seca mantém-se. Existem ainda bacias hidrográficas, e dou o exemplo do Sado, onde o volume de água é neste momento inferior ao expectável. E mais do que isso, o volume de água é inferior em algumas albufeiras ao que era o ano passado neste mesmo dia. Na barragem do Roxo, em Aljustrel, Paulo Nobre, a situação está melhor? E praticamente 3 semanas depois de ter começado a chover aqui no Alentejo, quase ininterruptamente neste mês de março, a situação nas barragens não está de modo algum resolvida, mas algumas das situações mais complicadas estão agora com um horizonte diferente. É o caso aqui da barragem do Roxo, não gerou assim tanta preocupação quanto isso, mas de qualquer maneira os níveis não eram muito famosos, até porque esta água, para além da agricultura, tem a questão do abastecimento público a Beja. António Parreira é presidente da Associação de Beneficiários aqui do Roxo. Depois destas 3 semanas de chuva, como é que está o nível da água aqui na barragem do Roxo? Bem, o nível da água melhorou, como se vê. Mas, e os níveis e as 3 semanas de chuva ajudaram a essa melhoria. Mas a grande melhoria que nós temos, por esta situação do espelho de água que vemos agora, foi das aduções de Alqueva. Iniciaram-se, estiveram interrompidas, porque houve uma avaria nas bombas da EDIA, durante setembro a dezembro, iniciaram-se em janeiro e, portanto, tem-se feito ininterruptamente até o final da semana passada. Ou seja, a água que caiu da chuva não é suficiente para resolver o problema aqui do Roxo? Não, de modo algum, está muito longe disso. A água que caiu da chuva, a chamada adução natural, representa cerca de 12% das nossas necessidades totais para este ano. E, portanto, por aqui se vê que está muito aquém disso. Nós, de parte da Alqueva, já recebemos muito mais água do que essa. Com esta situação que temos agora, como é que se projeta o ano agrícola a partir de agora aqui no perímetro do Roxo? O ano agrícola projeta-se como nós o tínhamos iniciado e como nós o projetámos no início, em termos das quantidades de água. Poderá ter uma projeção diferente em termos dos custos associados a essa água, porque quanto mais água tivermos de adução natural, menor será o preço da água, e é uma grande vantagem, que é o grande problema que nós temos aqui. Eu poderia dizer que tudo funcionando bem dentro das aduções da Alqueva, não teremos falta de água. A questão que se põe é o preço dessa água. E agora pergunto-lhe, deve continuar a chover agora nesta altura, ou a chuva era melhor parar agora do ponto de vista da agricultura? Sob o ponto de vista da barragem, deveria continuar a chover. Sob o ponto de vista da agricultura, seria vantajoso que houvesse agora alguns dias de calma para se fazerem mais alguns trabalhos, separar alguns terrenos, algumas adubações que é necessário fazer e depois continuar, porque os solos estavam muito secos, não tinham praticamente água nenhuma, mas sob o ponto de vista da barragem é evidente que poderia chover praticamente até maio ou junho e que a barragem tinha capacidade para receber toda e seria muito vantajoso para nós em termos do preço da água. A situação está muito melhor agora do que estava no início de março? Completamente diferente. É evidente que está, porque os solos também estão mais providos de água, as quantidades de água que nós temos que lhe pôr em termos de rega, já se estavam a regar os olivais, os amendoais, as culturas permanentes, estava-se tudo a regar. Neste momento parou-se porque houve a água natural das chuvas e, portanto, aí há logo uma economia de menos água, de consumo de menos água, e foi muito importante. Um mês de março um pouco mais risonho, depois de um inverno completamente seco. Esta é uma perspectiva que de alguma forma se estende a todo o Alentejo, nos sítios com maior acuidade, noutros com menos, mas o facto é que estas chuvas destas 3 semanas do mês de março vieram, pelo menos, pôr um sorriso na cara dos agricultores. Reportagem do jornalista Paulo Nobre.